Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. O Planalto acelera para conseguir os votos necessários à aprovação da reforma da Previdência. O texto agora tem só 3 itens, mas ainda divide opiniões na própria base do governo. As mudanças na educação, disciplinas que estimulam criatividade, empatia e diversidade farão parte do currículo escolar a partir do ano que vem. Algumas escolas já adotam esse modelo e a gente foi conhecer o resultado. Quem não cadastrar a biometria para votar vai levar multa? Vamos responder a essa e a outras dúvidas sobre o cadastramento biométrico de eleitores. Na véspera da sexta-feira de liquidações, um alerta. É preciso ficar atento para não cair no conto do tudo pela metade do dobro. Serviços de proteção ao consumidor dão dicas para evitar fraudes. E a crise no Rio de Janeiro, os 3 últimos governadores do estado estão na cadeia. No esporte, os gols da rodada da Liga dos Campeões da Europa. Teve show de Neymar pelo PSG. E na Libertadores, o Grêmio saiu na frente contra o Lanús da Argentina no primeiro jogo final da Libertadores. A partir do ano que vem, além das disciplinas regulares, as escolas da rede pública municipal de São Paulo vão trazer no currículo matérias que estimulem criatividade, empatia e diversidade. E alguns colégios da cidade já aderiram à novidade. Na leitura, o tema da aula do dia. Marcos trabalhou muito para fortalecer sua autoestima. A tarefa é definir metas para o final do ano letivo. A nossa meta é a gente interagir mais com outras pessoas. A nossa meta é tentar se concentrar mais nas aulas. Neste espaço, os alunos deixam de lado os cadernos de história, matemática, geografia, para se dedicar a conteúdos que desenvolvem características como empatia e criatividade. A gente aprende também como se relacionar com os outros, como respeitar os outros, e não só matéria mesmo. É importante para ter um conhecimento, não só nas matérias, assim, mas um conhecimento na vida. Uma apostila especial foi criada só para estas aulas. Temos tido ótimos resultados e os alunos gostam muito dessas aulas, porque eles também se conhecem, valorizam a sua própria personalidade e aprendem a respeitar os amigos. A importância de ser assertivo, de se sentir seguro, de se conhecer. Há 3 anos, esta escola da Zona Leste de São Paulo criou um programa para desenvolver as habilidades emocionais dos alunos. Uma iniciativa que, a partir do ano que vem, vai se estender para toda a rede municipal. Além das disciplinas tradicionais, o novo currículo vai incluir habilidades como autonomia, determinação, responsabilidade, participação e pensamento crítico. A gente precisa sair daquele modelo que vai para a sala de aula apenas para transmitir um conteúdo. Mais que o conteúdo, a gente precisa ensinar como empregar esse conteúdo na vida prática desse sujeito. Está chegando a Black Friday, um dia muito aguardado pelos consumidores e pelos lojistas que prometem descontos arrasadores. Mas é preciso ficar atento para que a compra não se torne um problemão. Na Black Friday do ano passado, Cristiane não comprou a TV que queria por achar que estava metade do dobro do preço. Fiz pesquisas e eu percebi que, assim, nas minhas pesquisas, os preços estavam aumentando. E aí, quando chegou no Black Friday, estava o preço anterior a quando eu comecei a pesquisa. Aí eu... Não está certo isso. Como é comerciante, conhece as ciladas e não quer enganar o seu consumidor. Os sapatos que vende são tabelados e os descontos serão reais. Dentro da etiqueta que é tabelada, eu fiz o Black Friday. Aí eu falei, por que eu faço de verdade, mas eu estou sendo enganado como consumidor? Então, os comerciantes eles precisam pensar, ou fazem ou não fazem, porque o consumidor não é mais burro. Nas últimas edições da Black Friday, a empolgação por causa dos descontos e próxima época de Natal acabou virando dor de cabeça para muita gente. Por isso, para evitar ciladas, é importante fazer como a Cristiane e pesquisar muito antes de cada compra. Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo, além da pesquisa, é importante ficar atento às compras na internet. Antes de comprar, deve-se verificar a segurança dos sites e a reputação das lojas. O primeiro cuidado é verificar a procedência de quem está vendendo. Então você tem que saber se aquele site de fato existe, se tem uma loja física, se tem um endereço no site que você possa visitar ou um telefone para o qual você possa ligar. O segundo ponto é digitar os seus dados pessoais. Número de cartão de crédito ou débito de conta corrente, tem que tomar cuidado. Tem que ser numa página segura. Geralmente as páginas seguras têm um desenho de um cadeado. Nós, como somos consumidores, a gente está inteligente, a gente está prestando atenção, né? Porque não está fácil ganhar.
Como acabamos de ver na reportagem, é preciso pesquisar e ficar atento durante as compras na Black Friday. Mas se algo der errado durante a compra, o cliente pode e deve procurar o Procon para reivindicar seus direitos. Pensando nisso, o órgão irá fazer um atendimento especial para garantir que os consumidores não sejam enganados. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Luiz Versucci, que vai explicar como vai funcionar esse atendimento. Boa tarde, Luiz. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. O plantão vai funcionar pelo telefone 151 e vai começar às 6 horas da tarde de hoje e terminar a 1 hora da manhã do dia 24, ou seja, de amanhã. A Fundação também fará um monitoramento dos preços de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos para fiscalizar se esses produtos realmente estão recebendo o desconto anunciado. Sobre esse assunto, eu converso mais agora com a Fátima Lemos, assessora técnica do Procon São Paulo. Fátima, boa tarde. Fátima, o que o consumidor deve fazer para não cair em armadilhas? Planejar e pesquisar. Acho que essas duas palavras são essenciais. Planejar, definir o que quer comprar e aí definir até um limite de gastos e pesquisar preços, pesquisar referências de lojas. A gente sabe que nesse momento o consumidor está recebendo muita oferta, às vezes por e-mail, recebendo links. Então, procure não clicar nesses links, não entrar nesses e-mails, entre na página da loja, verifique. E verifique também as referências da loja, por exemplo, se ela não está na nossa lista de sites. A gente tem um rol aí de empresas que a gente faz um alerta para o consumidor, que são empresas que já revenderam, não entregaram, enviaram ofertas e não cumpriram, e principalmente não entregaram produtos, não tem canais de contato. Então é importante pesquisar preço, guardar a pesquisa. Se o consumidor tentou comprar ou conseguiu comprar ou não conseguiu comprar, toda a navegação que ele fizer, por exemplo, na internet, ou se for na loja física, folhetos que ele tiver, guardar tudo isso, tanto da oferta quanto da compra ou da tentativa da compra. Se tiver problemas, reclamar conosco, a gente vai estar à disposição. Muito obrigada pelas suas informações. Então, quem tiver eventualmente algum problema ou quiser tirar dúvidas, é só acessar o site do Procon, que é o www.procon.sp.gov.br. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luiz. E quem está com o nome sujo na praça tem uma chance de regularizar a situação. A empresa de crédito Boa Vista SCPC promove até o Natal a campanha Acertando Suas Contas. Mais de 80 cidades do país participam. E a repórter Vanessa Lorenzini tem outras informações para a gente. Oi, Vanessa. Oi, Ana. Boa tarde a todos. Bom, 60 milhões de pessoas no Brasil estão inadimplentes. E essa campanha é exatamente uma tentativa de reduzir esse número. As empresas oferecem condições especiais de pagamento das dívidas a esses devedores e assim as pessoas podem tentar começar o ano que vem, não no vermelho, mas no azul. E aqui ao meu lado está a Maria José Barros, que é diretora de marketing da Boa Vista SCPC. Maria, como que as pessoas podem participar dessa campanha? Boa tarde. Boa tarde. É muito simples. A campanha acontece em mais de 80 cidades, em parceria com as associações comerciais, em 2 modelos, que é o mutirão, onde as empresas estarão presentes para a negociação, e o itinerante, onde o consumidor precisa se dirigir até a empresa para essa negociação. Nos 2 casos, é fundamental que o consumidor se dirija à entidade munido de documentos, RG e CPF, e lá a primeira coisa que ele faz é consultar o seu CPF para identificar as empresas credoras. Se for no mutirão, ele já negocia a dívida no local, e se for o itinerante, ele recebe um cupom e com esse cupom ele apresenta à empresa e lá ele negocia a sua dívida. Legal, muito obrigada pelas suas informações, Maria. Então, essa ação acontece em vários estados: São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Alagoas. A lista completa dos postos de atendimento pode ser acessada no site acertandosuascontas.com.br. Volto com você, Ana. Obrigada, Vanessa. Bem, um boato que vem circulando pelas redes sociais deixou muito eleitor apavorado. Uma multa de R$150 seria aplicada para quem não fizesse o cadastramento biométrico até 7 de dezembro. Pois é, essa multa não existe, viu? Tem sim uma multa, mas bem menorzinha. Quem não fizer essa assinatura digital pode também perder o título de eleitor nos municípios onde o cadastramento é obrigatório. Nas ruas de São Paulo, muita gente recebeu a falsa notícia da multa pelo não cadastramento de biometria. Eu recebi por e-mail, na realidade. Eu desconsiderei que eu sei que é mentira. Eu recebi pelo WhatsApp da minha família.
A mensagem que tem circulado em redes sociais diz que o prazo final para o cadastramento da biometria terminaria dia 7 de dezembro e quem não cumprisse o prazo pagaria multa de R$ 150. O Tribunal Regional Eleitoral já colocou uma nota no site alertando sobre a notícia falsa. Alguns já cadastraram a biometria, mas muita gente ainda não sabe como fazer. Tem que me informar, né? Não sei onde fica. Tenho dúvida ainda, para mim não ficou bem claro se é necessário, se não é. O cadastramento só é obrigatório para as próximas eleições em algumas cidades. No estado de São Paulo, eleitores de 85 municípios são obrigados a cadastrar a biometria até março de 2018. Aqui na capital, o cadastramento biométrico não é obrigatório. O TRE tem orientado o eleitor a fazer a biometria o quanto antes, mesmo nas cidades onde ainda não é obrigatório. O eleitor ele deve comparecer em qualquer unidade da Justiça Eleitoral, cartório ou um poupa-tempo. Ele precisa de um documento oficial, de preferência com foto, e o comprovante de endereço recente, né? No caso, 3 meses. Alguns estados já concluíram o cadastramento, como Alagoas, Amapá, Sergipe e o Distrito Federal. O Tribunal Superior Eleitoral pretende cadastrar todos os eleitores brasileiros até 2022. Para saber o prazo na sua cidade, o eleitor deve procurar a Justiça Eleitoral da região. Quem não cumprir as datas terá o título cancelado. Isso traz outros prejuízos, além de não poder votar. Não consegue tirar passaporte, não se matricula em estabelecimentos de ensino público, não consegue empréstimos em bancos públicos e paga multa de R$ 3,50. Há 2 dias, o pronto-socorro infantil do Hospital Universitário da USP, em São Paulo, passou a atender apenas casos de emergência. O hospital está prestes a completar 50 anos. Dedicado ao ensino, pesquisa e ao atendimento dos moradores do Butantã e da própria comunidade acadêmica, passa por dificuldades financeiras. 3 infartos, um problema renal grave e uma certeza. Eles me salvaram. E hoje eu estou aqui e devo tudo a eles, do HU. Ela se refere ao Hospital Universitário da USP, uma referência de atendimento médico para mais de 500 mil pessoas. É muito importante. É muito. Todo mundo vai no HU, todo mundo precisa do HU. E o atendimento para todos lá é do mesmo jeito. A crise no HU ganhou repercussão esta semana, quando o atendimento no pronto-socorro pediátrico foi suspenso. Heitor, hoje com quase 39 graus de febre, segundo os pais, nem foi avaliado no PS. Não passou nem da portaria. Eu agora vou procurar outro hospital, né? O hospital universitário sempre foi mantido principalmente por uma boa parte do recolhimento do ICMS. Só que com a crise econômica, os impostos diminuíram, o repasse de verbas também, e começou a faltar dinheiro. Vários profissionais aderiram a um plano de demissão voluntária e outros estão saindo agora, diante da precariedade no atendimento. Uma situação caótica no serviço, uma situação de frustração por parte dos profissionais. Todos os meses, novos médicos pedem demissão no hospital universitário, abrem mão das suas carreiras em nome dessas condições de trabalho que são julgadas indignas. Nesta carta da Divisão de Clínica Médica do HU, os profissionais dizem que o PS adulto também deve suspender o atendimento no mês que vem. E hoje apenas 35 médicos para dar conta de uma escala de terapia intensiva, da escala do pronto-socorro, do cuidado na enfermaria, nos ambulatórios e na formação e supervisão dos estudantes de graduação e residentes. Alguns pacientes relatam que a marcação de consultas e cirurgias também foi reduzida. Eu que estou com uma artrose no joelho, não tem mais cirurgia aqui para isso. E nós aqui sempre sofrendo, né? A gente tentou ouvir a Universidade de São Paulo, mas a assessoria de imprensa da USP informou que, por enquanto, ninguém da universidade vai se pronunciar sobre o hospital universitário. Os advogados de Antônio Carlos Rodrigues, presidente nacional do PR, Partido da República, disseram que ele vai se entregar hoje à Polícia Federal. Ex-senador e ex-ministro dos Transportes, ele está envolvido na mesma investigação que levou para a prisão o casal Antony e Rosinha Garotinho, ex-governadores do Rio de Janeiro. Com a chegada do casal Garotinho à cadeia de Benfica, o Rio de Janeiro vive uma situação inédita. Estão presos nesse local os 3 últimos governadores do estado e também os 3 últimos presidentes da Assembleia Legislativa, acusados de chefiar um esquema que desviou pelo menos 400 milhões de reais dos cofres públicos. O ex-governador Sérgio Cabral foi o primeiro a chegar. Nesta quarta-feira chegaram Antony e Rosinha Garotinho, inimigos políticos de Cabral.
Eles são acusados de montar um esquema de recolhimento de propina de fornecedores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes, reduto político do casal. Esquema que teria até a participação de um policial civil para pressionar os empresários a manter os pagamentos em dia. E um pouco antes de Garotinho e Rosinha tinham voltado para o presídio de Benfica o presidente afastado da Assembleia, Jorge Pisciani, e os deputados e ex-presidentes Paulo Melo e Edson Albertassi. Eles são acusados de receber propinas para aprovar leis e de favorecer empresários de ônibus. O Ministério Público Federal pediu bloqueio de 154 milhões de reais de Jorge Pisciani, de 108 milhões de reais de Paulo Melo e de 7 milhões de Edson Albertassi. Já o presidente nacional do PR, Antônio Carlos Rodrigues, é acusado de receber 3 milhões de reais em Caixa 2 para a campanha de Garotinho ao governo do Rio em 2014. Os advogados de Antônio Carlos Rodrigues disseram que ele não cometeu nenhum ato ilícito e que vai se entregar hoje às autoridades. E o presidente Michel Temer aumenta o ritmo de trabalho em defesa da reforma da Previdência. Ele se encontrou com prefeitos e deputados. Para agradar aliados, Michel Temer deu posse ao novo ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que substitui o tucano Bruno Araújo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que indicou Baldi e que recentemente chegou a duvidar da aprovação da reforma da Previdência, recuperou o ânimo. Não vamos fugir da nossa responsabilidade. A reforma da Previdência, ela não é uma reforma que interessa ao governo. É uma reforma que interessa aos brasileiros mais pobres. Depois da posse, Michel Temer foi defender a reforma da Previdência em encontro com prefeitos. E à noite participou de um jantar com deputados no Palácio da Alvorada. Ministros e economistas foram escalados para explicar a necessidade das mudanças na aposentadoria. Depois foi a vez do relator do projeto na Câmara explicar como ficou a reforma, que encolheu e foi reduzida a 3 itens. O principal objetivo do governo agora é igualar as regras de aposentadoria nos setores público e privado. Mas está difícil reunir os 308 votos necessários, como reconhece o próprio relator. Não é fácil construir esses 308 votos para esse tema. Da forma como ficou, a reforma da Previdência prevê tempo mínimo de contribuição de 15 anos para o INSS e de 25 anos para os servidores públicos. A idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens não valerá de imediato. Começa com 53 anos para mulheres e 55 anos para homens e sobe a cada 2 anos, durante 20 anos. Depois desse tempo, passa a valer a regra integral de 62 e 65 anos. Para ter direito ao valor máximo da aposentadoria, o trabalhador terá que contribuir por 40 anos. Se aposentar antes disso, o benefício será proporcional. 12h18, vamos agora conferir as últimas notícias do futebol nacional. Ontem teve jogo. O Grêmio jogou ontem a primeira partida da final da Copa Libertadores e o Palmeiras contratou um novo técnico, hein? Vamos ver. Roger Machado será o novo comandante do Palmeiras. O ex-zagueiro foi oficializado no começo da noite de ontem na equipe alviverde para a próxima temporada. O técnico é uma vontade do presidente Maurício Gagliotti, antiga. Aos 42 anos de idade, Roger começou a carreira como auxiliar no Grêmio em 2011. Depois passou por Juventude e Novo Hamburgo, antes de voltar ao Grêmio. Nesse ano, comandou sem muito sucesso o Atlético Mineiro. Como jogador, defendeu o tricolor gaúcho, o vice-alcobe do Japão e o Fluminense. Virou ídolo no Sul com a conquista de uma Copa Libertadores, uma Recopa, um Campeonato Brasileiro e 3 Copas do Brasil. Falando em Grêmio, a equipe de Renato Gaúcho saiu na frente no primeiro jogo da Copa Libertadores, na final, ontem à noite na Arena. Pegou o Lanús, time enjoado, chato de jogar, e ficou claro que a catimba era o objetivo do atual campeão argentino. Ninguém tinha chutado o 0 do placar, até que Cícero, que havia acabado de entrar, desviou o passe de Joel e fez a avalanche eclodir de emoção na Arena. 1-0, semana que vem tem o jogo de volta na Argentina. A seguir, argentinos têm poucas esperanças de encontrar submarino da Marinha desaparecido há 8 dias, com 44 pessoas a bordo. E o relatório da NASA que mostra como as cidades costeiras serão afetadas pelo degelo nas calotas polares. 3 cidades brasileiras estão na lista. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. A busca pelo submarino argentino que desapareceu quando se dirigia à cidade de Mar del Plata entrou no 8º dia. O porta-voz da Marinha Argentina, Henrique Balbi, informou que no dia que o submarino Ara San Juan desapareceu,
Com 44 pessoas a bordo, houve uma anomalia hidroacústica. Quando perguntado se isso significava uma explosão, ele respondeu que melhor é não fazer conjecturas e que o caso é investigado. A tal anomalia hidroacústica foi descoberta a partir de mensagens criptografadas e significa um som inesperado e amplo o bastante para ser escutado na superfície. Já são 8 dias desde o último contato do submarino. Especialistas não acreditam que ainda haja oxigênio disponível, caso ele tenha passado todo esse período submerso. Eles também apontam a possibilidade do submarino estar na superfície ou de ter conseguido buscar ar com os equipamentos disponíveis. O Ara San Juan saiu de Ushuaia num exercício de vigilância e voltava para a base em Mar del Plata, quando a comunicação foi interrompida. Na cidade, resta as pessoas esperarem em vigília e rezar. O ex-vice-presidente do Zimbábue está de volta ao país para tomar posse como novo chefe de Estado amanhã. Emmerson Mnangagwa foi recebido com festa na capital Harare. Mnangagwa foi indicado pelo partido governista ZANU-PF à presidência, depois da renúncia do antigo presidente Robert Mugabe, que perdeu o apoio do próprio partido que fundou. Aos 93 anos, Mugabe havia deposto o vice-presidente sob a alegação de deslealdade. A manobra visava eleger a primeira-dama Grace Mugabe como chefe de Estado. Essa mudança desencadeou a tensão no país africano. Emmerson Mnangagwa tinha fugido do país assim que foi demitido. A gente falou do futebol aqui na América do Sul, a gente atravessa o continente e vamos conferir os gols da rodada lá no velho continente, na Liga dos Campeões. Diante da sua torcida, o Basel deu um passo importante rumo à classificação ao vencer o Manchester United por 1-0. O gol salvador foi marcado por Lang aos 44 minutos do segundo tempo. O Atlético de Madrid venceu a Roma pelo placar de 2-0. A equipe de Diego Simeone contou com uma tarde inspirada do atacante Griezmann, que marcou um belo gol de voleio. Kevin Gameiro fechou a conta. O Bayern de Munique visitou o Anderlecht e venceu a partida por 2-1. Os gols da equipe bávara foram marcados por Lewandowski e Tolisso. Os belgas descontaram com Rani. Juventus e Barcelona fizeram um jogo morno no Allianz Stadium. Resultado, uma partida sem gols, com poucas oportunidades e muita marcação. O PSG goleou o Celtic por 7-1 em Paris. Os galácticos estão invictos e com 100% de aproveitamento. Neymar chegou aos 27 gols na história da competição. Mas quem abriu o placar foi o Celtic com o Dembélé. Depois viu Neymar empatar, virar, Cavani fazer o terceiro, Mbappé o quarto, Verratti o quinto, Cavani de novo fez o sexto e Daniel Alves, num belo lance de cobertura, fechou a conta em 7-1. Sabe aqueles filmes de ficção que mostram cidades que vão desaparecer, submersas? A NASA fez um novo estudo para conhecer o impacto do derretimento do gelo dos polos em quase 300 cidades portuárias no mundo. O nível dos mares sobe por conta do derretimento do gelo e também pelo aumento das temperaturas do oceano, sem contar condições locais de cada cidade, como o afundamento do solo. Esta ferramenta, desenvolvida pela NASA, mapeou 293 cidades no mundo, 3 no Brasil: Rio de Janeiro, Recife e Belém. Todas elas vão sentir de alguma maneira o impacto da elevação do nível do mar. Só que o estudo demonstrou que muitas vezes a geleira mais distante é que vai causar maior problema. E a explicação tem a ver com gravidade e modelos matemáticos. Essas pesquisas são importantes para que as cidades costeiras possam monitorar determinados pontos de derretimento de gelo que vão afetar seu cotidiano e assim fazer um planejamento. Obras e ações eficientes para conter o avanço das águas e principalmente o cumprimento das regras do Acordo de Paris para o clima podem evitar que estas cenas saiam da telona para a vida real. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau e até amanhã. Boa tarde, até amanhã, tchau.